Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje tem estreia aqui no canal do Me Salva. É o nosso novo quadro, Luz, Câmera, Redação. A série do Me Salva que vai te aprovar com notão. E como hoje o assunto é de muito luxo, eu obviamente estou vestido a caráter. Johnny, valeu pelo blazer, hein? Só acho assim, hein, produção? Podia rolar um tapete vermelho aqui também, hein? Que tal? E pra quem ainda não me conhece, se é que tem alguém que ainda não me conhece aqui, eu sou o Prof. Felipe, um dos profs de redação aqui do Me Salva. Gente, e como é que vai funcionar esse nosso quadro Luz, Câmera e Redação? Toda semana eu ou algum outro prof de redação e mais algum convidado especialíssimo vamos debater assuntos que estão bombando no momento. Tudo que tem a ver com cultura pop vai aparecer aqui. E a gente vai te mostrar como esses assuntos podem e devem aparecer na sua redação. Povo do pop, maratonistas de série, fofoqueiros e fofoqueiras de plantão. Esse momento é nosso. Vamos falar sobre divas pop. Pessoal, esse nosso primeiro episódio sobre divas pop, ele só pode dar certo se tiver muita, mas muita lacração. Então, pensando nisso, euzinho aqui me incumbi da tarefa de chamar os 3 maiores fofoqueiros aqui do Me Salva. São 3 verdadeiras bíblias do pop que vão conversar aqui com a gente hoje, tá? Então deixa eu apresentar eles para vocês e as divas de que cada um deles vai falar. Primeiro a gente tem a Laura aqui, que pela camiseta vocês já podem ver, vai falar sobre ela, a nossa Girl from Rio brasileira, Anira. Depois a gente tem o Johnny, talvez vocês não possam ver por causa da pipoca, ele vai colocar aqui do lado. Pela camiseta a gente já consegue saber então que ele vai falar dela, Beyoncé, que acabou de lançar um disco novo. Aliás, quem não ouviu ainda, fazendo um favor pra já, hein? Tá? E por fim, gente, ó, vou dar uma pista pra vocês, tá? Vejam os joelhos da nossa terceira convidada. Essas joelheiras aqui servem para Thaís ensaiar as coreografias dela. A ousadíssima Luísa Sonza. É dela que ela vai falar. Bom, gente, então vamos ao que interessa. Primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo é a seguinte: mas será que a gente pode usar uma diva pop na redação? E eu respondo para vocês: é claro que pode, gente. Para o Enem, não há hierarquia entre os repertórios. Não faz diferença se o nosso repertório é super cult, super erudito ou é super popular. O importante é que a gente consiga vincular essa referência ao tema de redação que a gente estiver fazendo. E no caso das divas pop, gente, nós temos 2 vantagens aqui pensando na redação. A primeira é que quando a gente fala de diva pop, a gente está falando de gente famosa, certo? E pessoas famosas, pessoas notavelmente conhecidas, são para o Enem repertórios mais do que válidos. Então a gente pode, por exemplo, trazer algum aspecto da vida dessas pessoas e relacionar com o tema da redação que a gente estiver fazendo. Outra vantagem que a gente tem em usar a diva pop é que as divas pop são artistas, e artistas fazem trabalhos artísticos que debatem temas da atualidade. Então a gente pode também fazer referência a qualquer um dos trabalhos dessas artistas, apresentar eles no nosso texto e em seguida relacionar com a discussão que a gente estiver fazendo. E é disso que a gente vai falar hoje com as 3 divas que a gente escolheu. E falando em temas nos quais a gente pode usar as divas pop, não perde tempo, corre lá para o site do Me Salva, mesalva.com/redação. Lá vocês vão encontrar uma infinidade de temas em que essas divas vão poder aparecer como repertório. E mais, vocês vão poder ter esse texto corrigido pelos nossos especialistas em redação. Então, Laura, vamos falar da tua diva? Vamos, por favor. Então, Anira, gente, recentemente ela fez, esse clipe aqui maravilhoso de Girl from Rio, representando aí o Rio de Janeiro de verdade, os corpos das mulheres de verdade. E ela mostra, Felipe, além da praia de Copacabana que todo mundo conhece aí, mostra a realidade, piscinão de Ramos, galera ali no churrasco, se bronzeando. Então a gente tem muita coisa aí pra gente falar, porque rompe algumas barreiras que a galera aí fora não tá acostumado, né? Sem contar que ela tem uma super sacada de marketing, que é o fato de ela pegar uma música que é internacionalmente reconhecida, que é Garota de Ipanema. Do corpo dourado do sol de Ipanema, o céu avançado é mais que um poema.
Então não só o pessoal do Brasil, mas o pessoal do mundo inteiro conhece essa música, só que ela dá uma nova roupagem, ela dá uma nova cara para essa canção. E ela mostra um Brasil que as pessoas, principalmente de fora, não estão acostumadas a ver, como a gente consegue perceber pelo clipe. E outro clipe, Felipe, que a gente pode comentar muito lá na redação do Enem é o clipe de Vai Malandra. Ela fala muito sobre a periferia, sobre a favela, sobre os corpos reais de novo, sem nenhum tratamento de celulite ali no corpo dela, que ela faz questão. E também um outro ponto é sobre a indústria brasileira ali na música, na cultura pop, e ela como representante nisso, né, Thaís? Exatamente, ela é uma das poucas empresárias que tem uma grande visibilidade tanto aqui no país quanto fora. É isso mesmo. E outro ponto, né, o último que a gente pode citar, é sobre o funk no início da carreira dela, que ela sofreu muito preconceito por ser brasileira, trazendo o funk. E hoje aqui no Brasil ainda, infelizmente, todos os artistas aí do funk sofrem um pouquinho de preconceito pelo brasileiro. E é o que a Anitta tá tentando fazer lá no exterior, né? Levar o funk, mostrar essa cultura, essa raiz aqui do Brasil para essa indústria, né, da música internacionalmente. Isso, ela acaba pegando um gênero que é super marginalizado, embora ele faça total parte da identidade brasileira. Não tem como a gente não tratar o funk como um ritmo nacional, mas ele sofre muito preconceito. E ela vai lá e assume essa personalidade de artista do funk e tenta levar uma nova imagem disso pra gente. A Laura acabou falando tudo sobre a Anitta, né, gente? E vamos agora falar da polêmica do momento aqui no Brasil. Chegou a vez dela, da braba, da cachorrinha, da Luísa Sonza. Thaís, você tem pra nós os dados desse relatório? Então, dá pra usar a Luísa Sonza no quesito ali do cancelamento na internet, né? Porque em 2020, quando ela anunciou o término do relacionamento dela com o Whindersson Nunes, ela foi bastante atacada, né, Johnny? A braba caiu do penhasco, mas eu ouvi boatos que ela voltou com tudo. Exatamente, ela já citou diversas vezes do medo que ela sentiu e até hoje ainda sente por causa dessa onda de cancelamento que aconteceu com ela. E por último também, né, Felipe, tem a questão da voz feminina que normalmente não é levada muito a sério, né? Que, por exemplo, no caso da Luísa, ela foi acusada injustamente de ter traído o marido e também ter prejudicado a carreira dele, que foi uma coisa que não aconteceu. Esse é um ótimo ponto que a gente pode, por exemplo, contextualizar numa redação, usar esse fato sobre a vida da Luísa Sonza como forma de mostrar um exemplo concreto de cultura do cancelamento. Aliás, vocês querem ver como a gente pode fazer isso? Bora lá para a mãozinha ver um exemplo de introdução que usa a Luísa Sonza como repertório. Então, pessoal, o tema é os prejuízos da cultura do cancelamento na sociedade brasileira. Tema bastante atual e a gente vai usar a Luísa Sonza como repertório para contextualizar essa discussão. Então, o que a gente tem aqui é um exemplo de introdução que vai trazer um aspecto da vida pessoal da Luísa Sonza para justamente introduzir a questão dos prejuízos da cultura do cancelamento. Então, vamos lá. Em 2020, após anunciar o término de seu casamento com o humorista Whindersson Nunes, a cantora Luísa Sonza passou a receber diversas ameaças e a ser alvo de discursos de ódio na internet, os quais a acusavam injustamente de ter traído o ex-marido. Como resultado dessa reação pública, a artista passou a conviver com o medo de sair de casa e a insegurança em relação à sua carreira e vida pessoal. Nesse contexto, a situação vivenciada por Luísa Sonza exemplifica os graves prejuízos da cultura do cancelamento na sociedade brasileira, problema que infelizmente vem tomando proporções cada vez maiores. Desse modo, é preciso buscar maneiras de combater essa cultura, que é impulsionada pelo anonimato das redes sociais e acarreta sérios danos à vida pessoal e profissional de suas vítimas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a experiência pessoal da Luísa Sonza, que é uma pessoa nacionalmente reconhecida e por isso ela pode ser usada como um repertório aqui. E a partir de um fato da vida dela, que é o cancelamento que ela recebeu na internet após se separar do Whindersson Nunes, a gente contextualiza então os prejuízos que a cultura do cancelamento pode acarretar na sociedade brasileira. E fica então esse um exemplo de introdução com Luísa Sonza na redação. Bom, gente, digo por experiência própria, é difícil ser diva pop. Falou tudo, Johnny. Mas vocês querem saber uma coisa que é fácil? É praticar a redação aqui no Me Salva. Gente, e é óbvio que essas sugestões de tema, usando a Anitta e usando Luísa Sonza, que a gente está comentando aqui, vocês podem encontrar lá na plataforma do Me Salva.
Basta acessar mesalva.com/redação e começar a praticar agora mesmo. Tema de redação bom é o que não falta lá. Bom, gente, e para fechar com chave de ouro esse nosso primeiro episódio, chegou a vez dela, da Queen Bee, Beyoncé. E quem vai falar dela para nós é o Johnny. E eu já vou pedir pra Thaís segurar minha pipoquinha, já que eu vou falar mesmo que Beyoncé's back. A gata lançou um álbum agora, dia 29 de julho, e ele tá topíssimo, só com lendas e obras de arte. Bom, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo deveria saber, a Beyoncé é uma das artistas negras mais premiadas da história, também no mundo feminino como artista. Ela tem mais de 28 Grammys, e a gata é muito mais bem premiada do que o Michael Jackson. Exatamente, ela tem ao todo 869 troféus. Vocês têm noção disso? Laura, isso é o que eu mais tenho de roupa. Maior que isso, só a nota 1000 na redação. Gente, 869 prêmios. Essa mulher deve ter uma casa só para guardar essa montoeira de troféus. Bom, e o que mais que a gente pode falar da nossa Queen Bee, né? No clipe Pretty Hurts, a gata vem e critica sobre todos os estereótipos que a gente vê dentro do mundo feminino e também fala sobre a crítica que existe dentro dos padrões de beleza de todas as meninas ao redor do mundo. Então, prof, falando mais um pouco sobre a questão de como incluir a Beyoncé dentro da redação, a gente pode trazer o clipe de Apshey, que é um dos clipes que ela fez junto com o esposo dela, o Jay-Z. Se passa lá no meio do Museu do Louvre, lá em Paris, e eles vão caminhando ali pelo meio das obras mais famosas de toda a história e critica muito a questão dos estereótipos históricos e também, né, a questão das críticas ocidentais que a gente vê durante toda a história, que podem ser incluídas também nessa parte da redação. Sim, é um clipe muito bacana, porque a gente vê não só a Beyoncé e o Jay-Z caminhando pelo museu e entre as obras, mas a gente vê ali vários bailarinos negros, então é um clipe que traz vários elementos para a gente pensar, né? Ele não só aborda questões de padrões de beleza ou aquilo que a nossa cultura valoriza como bonito, traz também questões de identidade, traz questões de apagamento do povo negro, então acaba sendo um clipe bastante impactante para a gente pensar vários problemas ali que a gente vivencia na atualidade. Bom, que a Beyoncé é rainha em passar mensagens nos clipes dela, a gente já sabe, não é surpresa para ninguém, mas a gente traz o destaque sobre o clipe Formation dela, que traz total apoio sobre o movimento Black Lives Matter, também criticando a questão dos policiais racistas lá nos Estados Unidos e toda essa questão que movimenta o apoio aos indivíduos negros norte-americanos. Né? E essa crítica que a Beyoncé faz em Formation, pessoal, a gente pode acompanhar em eventos que aconteceram inclusive depois do lançamento do clipe. A gente pode tranquilamente fazer um paralelo entre as críticas que ela faz nessa música e, por exemplo, o caso do George Floyd, que foi um homem negro norte-americano que foi brutalmente assassinado pela polícia dos Estados Unidos. E vocês sabem que esse evento gerou uma série de protestos do movimento Black Lives Matter pelo mundo inteiro, questionando justamente a postura das forças policiais contra indivíduos negros. Muito obrigado, Johnny. Eu tinha certeza que você ia representar super bem a Queen Bee nesse nosso primeiro episódio. Então, para fechar tudo que a gente conversou sobre ela aqui, vamos ver agora um exemplo de introdução de redação usando a Beyoncé como repertório. Então eu preparei aqui uma introdução para um tema hipotético, que seria o seguinte: a banalização da violência policial contra pessoas negras no Brasil. Vamos para a mãozinha. E vamos então de Queen Bee na redação do Enem, gente. O tema é a banalização da violência policial contra pessoas negras no Brasil. E para isso a gente vai usar como repertório Formation, uma das músicas da Beyoncé. Em sua canção Formation, a cantora Beyoncé, sobretudo no verso "Parem de atirar em nós", denuncia a brutalidade e a violência da força policial norte-americana contra indivíduos negros. Assim como no contexto dos Estados Unidos, na sociedade brasileira, episódios de violência policial contra pessoas negras também são frequentemente noticiados nas mídias, principalmente em regiões marginalizadas, como favelas e comunidades carentes, o que revela a existência de um preconceituoso viés racial no trabalho da polícia. Nesse sentido, é necessário buscar medidas que possam combater a brutalidade da polícia contra pessoas negras, problema motivado tanto pelo racismo estrutural presente na sociedade, quanto pela falta de treinamento adequado dos profissionais da segurança pública. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a contextualização de uma canção que aborda justamente o problema da violência policial contra indivíduos negros. Como é uma canção situada num contexto norte-americano,
A gente, para pensar o tema no Brasil, faz a comparação aqui na segunda frase, então a gente mostra que essa situação ela não está restrita aos Estados Unidos, a gente percebe ela também na sociedade brasileira, então faz esse gancho, e ao final anuncia os enfoques de abordagem, não é? Os dois argumentos que vão ser trabalhados aqui, que na verdade são duas causas possíveis para esse problema, que são o racismo estrutural que está presente na sociedade e a falta de treinamento adequado dos profissionais de segurança pública. Então, gente, fazendo o favor de pegar o caderninho e anotar os possíveis temas de redação para a gente usar a Beyoncé. Ela pode aparecer, por exemplo, para a gente falar de padrões de beleza idealizados na sociedade. A gente pode usar ela para falar sobre a violência policial contra pessoas negras. A gente pode usar ela para falar sobre racismo, sobre a visibilidade da mulher negra. Agora, com a música dela nova, Break My Soul, tá havendo um surto de pedidos de demissão nos Estados Unidos, porque a música fala justamente sobre as pessoas buscarem algo melhor para elas mesmas. E aí várias pessoas estão infelizes no seu trabalho e estão vendo a música como uma forma de inspiração para buscar algo melhor para a vida delas. Então a gente pode usar essa canção, por exemplo, para falar sobre a precarização das relações de trabalho. E, gente, mais uma vez, né, não custa lembrar, esses e vários outros temas vocês encontram lá na nossa plataforma, mesalva.com/redação. Além de poder praticar esses temas, vocês têm a possibilidade de ter esses textos corrigidos pelo nosso time de especialistas aqui do Me Salva. Gostaram do episódio, meus convidados? Eu espero que vocês tenham curtido, porque eu amei demais estar aqui com vocês hoje. Bom, Felipe, eu já vou pegar minha pipoca, porque eu quero ir embora pro próximo episódio da nossa série. Ó, o spoiler, hein? O episódio tá bom por demais, hein, gente? Então, gente, para não perder mais nenhum episódio desse nosso novo quadro Luz, Câmera e Redação, você já sabe, né? Te inscreve aqui no nosso canal e ativa as nossas notificações. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima, gente. Tchau! Vamos começar a falar, tá lá. Oi, meu nome é Felipe e eu tô há um dia vendo Pantanal. Oi, meu nome é Felipe e eu tô há um mês vendo Pantanal. Oi, meu nome é Felipe e eu tô vendo Pantanal todos os dias. Ai, que rave, quero ir embora daqui. Olha só, isso aí mesmo. O fato é que a novela Pantanal, ela retrata muito bem os aspectos da terra, da região do Pantanal.